Olá, vamos dar prosseguimento ao ciclo de palestras sobre autodescoberta. No último encontro, eu revelei para vocês, não é, o meu processo de autoconhecimento, de autorrevelação, de autodescoberta. E eu queria fazer alguns comentários sobre ele, né? A primeira coisa que eu quero trazer hoje são as crenças limitantes, não é? Que é o mundo das ideias e como elas nos afetam. Então, a ideia é uma imagem. Primeiro, ela se configura na nossa mente como uma imagem. E aí, depois, há uma necessidade da nossa mente de converter essa imagem que a gente está percebendo em palavras, né? As palavras em pensamentos. Só que os nossos pensamentos, todos eles são impregnados de sentimentos. E aí, quando o pensamento se associa a um sentimento, como nós não temos ainda a maturidade emocional desejada, esse pensamento resulta numa conclusão equivocada. E é assim que começam as crenças. Então, eu falei para vocês que a minha crença, né, que predominou na minha vida por muito tempo, que era de que Deus sabe o que faz, porque se Ele me fizesse homem, eu tinha matado ou morrido. Veja que eu coloco nesse pensamento, nessa crença, uma polarização, né? Matar ou morrer. Então, a minha conclusão é de tudo ou nada, né? É um recado, não é, para as pessoas de que não mexa comigo, não é, porque eu estou disposta a matar ou a morrer. É uma defesa e ao mesmo tempo é uma crença, né? A crença de que a vida só funciona através dos extremos, ou tudo ou nada. E de onde é que veio, né, essa minha crença? Existe uma imagem original que acontece em tenra idade na nossa infância. Quando nós passamos por uma experiência desagradável ou traumática, nós muitas vezes temos sentimentos de desamparo, não é? E ao sentir desamparado, a criança, ela quebra duas ilusões, né? A primeira é a ilusão de perfeição dos pais e a segunda é a ilusão de que os pais a protegem de tudo. Então, a conclusão tirada a partir, não é, dessa desilusão é de menos-valia, não é? Se eu não mereço ser amparada, se eu não mereço ser protegida, é porque eu não tenho valor, né? Mas aí, a partir do momento em que a gente chega a essa conclusão, né, de menos-valia e da desilusão em relação aos pais, a conclusão que segue é: eu só posso contar comigo mesmo, né? Essa foi a conclusão que a minha consciência na infância tirou, né? A minha consciência infantil. Eu só posso contar comigo mesmo. Então, para esconder a minha menos-valia, eu tenho que criar um eu falso, não é? Que a gente já conversou sobre ele, de que eu sou poderosa, né? Então, essa foi a construção que resultou nesta crença externada, né, de matar ou morrer. E aí, quando eu falei que eu era uma adolescente católica, que praticava o catolicismo, que ia para a igreja regularmente, que rezava,
que se confessava, que comungava, né? E quando eu li esse livro, As Sandálias do Pescador, eu me desiludi e não quis mais religião nenhuma, mostra esse tudo ou nada, né? Porque aí entra um outro componente, que é a exigência de perfeição, né? E que eu acreditava que a igreja e o Papa eram perfeitos, né? Eu só poderia conceber uma religião nesses moldes, né? Eu não concebia. Se eu não concebia em mim a minha própria humanidade, as minhas imperfeições, como eu poderia conceber que um representante de Deus, né? Que Deus é perfeito, ele teria que ser perfeito também. Então, se eu rejeito, né, esse lado espiritual meu, eu me volto para as coisas materiais, né? Que foram as realizações, que foram as conquistas materiais, profissionais e assim por diante. Mas em todo ser humano a ânsia espiritual existe, né? E quando eu já fui tocada por essa ânsia espiritual, né? Quando eu me iniciei na Igreja Católica, essa ânsia ela foi abafada, mas ela estava lá latente. Então, por conta disso, eu atraí esse livro, né, Diálogo com as Sombras, e esse livro me revelou 2 aprendizados. O primeiro é a questão da vibração, né, energética que nós emanamos e que atrai, né, vibrações semelhantes, de como eu afeto e sou afetada pelas pessoas, né? Com a minha conduta interna e externa. E a segunda foi a consequência dos meus atos, né? Que é a lei de causa e efeito, que eu aprendi através dela, né? Então, eu retomei o caminho espiritual, mas retomei ainda com exigência de perfeição, de tudo ou nada. E como eu não conseguia ser a espírita perfeita, né? Que a codificação de Kardec falava, eu não me sentia bem, não é? Eu me martirizava, eu me sentia culpada por conta disso, que não tem nada a ver com a religião, como o catolicismo também, não tem nada a ver, as conclusões que eu tirei do catolicismo, pelo lado imaturo da minha consciência, né? Como eu falei para vocês, eu fazia terapia, eu faço terapia desde os 25 anos de idade, né? Mas eu manipulava a terapia, trazendo só os conteúdos que eu queria trabalhar, que eram convenientes para mim trabalhar, principalmente aquelas ocorrências em que eu interpretava que eu era vítima delas, né? Que eu não tinha nenhuma responsabilidade pelo que acontecia. Então, eu não me entregava ao processo, por isso demorou muito para a terapia começar a fazer efeito na minha vida. E isso porque eu tinha falta de confiança na vida. Se eu não confiava em mim, porque o meu conceito sobre mim era de menos-valia, como é que eu poderia confiar na vida? Mas na terapia, logo no começo, eu também tive um outro aprendizado, que foi através do livro O Sucesso através da Análise Transacional, né? Mais uma revelação me chegou de que todos nós temos um superego, né? Que é um estágio, uma dimensão da nossa consciência, da forma como nós assimilamos a figura de autoridade, né? Então, eu assimilei a figura de autoridade como uma autoridade muito crítica, muito exigente, não é? Muito intolerante, não é? Então, a partir disso, eu passei a ser intolerante comigo e com os outros, não é? Mas aí, num determinado momento do meu aprendizado, através da terapia, a minha terapeuta achou que eu estava pronta para iniciar um processo de terapia em grupo, não é?
de uma metodologia que eu participo até hoje, chamada Patchwork, e que hoje eu sou helper, né, dele. Nesse trabalho em grupo, eu percebi, senti um ambiente seguro para eu ser eu mesma, porque as pessoas, elas eram encorajadas a se revelarem, né? A trazerem os aspectos que elas já tinham consciência sobre elas mesmas, negativos, né? Que muitas vezes elas não revelavam nem a si própria, né? E nesse aprendizado eu descobri, né, as minhas crenças limitantes, né, como essa, né, de matar ou morrer, a consciência das minhas defesas, né, os mecanismos de defesas que impedem que eu acesse a verdade sobre mim mesmo, né? E eu descobri, a partir da permissão que eu dava para que esses conteúdos que estão no inconsciente a meu respeito emergissem, que não vinha somente defeitos e distorções a respeito de mim mesmo. Também vinham qualidades, também vinham virtudes, também vinha luz. E a partir daí eu iniciei o meu processo de amadurecimento emocional e espiritual, que eu estou até hoje. No próximo encontro nós vamos falar sobre as emoções e como elas interferem por não termos maturidade emocional, tá bom? Deem o seu like, curtam se gostaram, e o sininho, se acionado, permite que vocês sejam notificados das novidades do canal, tá bom? Até a próxima reunião.